Como eu fiz o vídeo do ranking de ETFs de renda fixa pós-fixados e foi um sucesso, estou fazendo dos IPCA+. Mas do IPCA+, eu tive um probleminha, porque são muitos IPCA+, e tem os de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então eu precisava definir de qual deles eu iria fazer, porque não dá para comparar todos de uma mesma lógica, igual eu vou fazer aqui, porque para investir de curto prazo é um pensamento, investir de longo prazo é outro pensamento. Então eu resolvi fazer esse vídeo com os ETFs de IPCA+, de curto prazo. São os que eu mais acho interessante e o critério que eu usei foi 5 anos. O prazo máximo de vencimento que os ETFs podem ter é de 5 anos. Então é 5 anos ou menos. A duration fica entre 2 e 3 anos. Mas vocês já vão entender mais daqui para frente. E assim, esses ETFs mais curtos, a marcação ao mercado influencia menos no preço, então tem menos oscilações por conta da marcação ao mercado. É o grupo de ETF que eu uso na minha carteira, porque eu gosto de investir em ETFs de inflação de curto prazo. Quando se fala em longo prazo, eu não acho os ETFs uma estratégia bem inteligente. Eu prefiro daí pegar um IPCA mais de longo prazo isolado diretamente no Tesouro Direto para investir na minha carteira. É isso que eu faço hoje e por isso que eu não quis fazer também de ETFs de longo prazo. Se vocês quiserem muito, eu posso até fazer, mas eu não acho que seja uma boa estratégia investir em ETFs de longo prazo. Mas vamos para os candidatos. Eu vou deixar aqui do lado. São 4. B5P211, PAC11, GPCA11 e NTNS11. Tá o índice de cada um aqui do lado. Eu vou dar uma resumida para vocês entenderem o básico desses índices. Eles não são iguais, são 4 índices diferentes, mas todos deles são inflação, títulos públicos, com vencimento máximo de 5 anos, a duration fica na casa dos 2 ou 3 anos, 15% de imposto de renda na venda quando você vende esse ETF, e a rentabilidade deles, apesar de serem índices diferentes, ela vai ser muito parecida. Então eu acredito que dá pra gente comparar e ignorar essa parte de rentabilidade, porque vai ser muito próximo, a diferença vai ser muito pequena, não vai dar tanta diferença e influência assim, na minha opinião. Eu nem tenho como saber bem se isso que eu tô falando é verdade, porque tem ETFs aqui que foi criado há menos de um mês, então não tem como eu ter uma noção no longo prazo se vai ser muito próximo ou não. Mas eu acredito que esses 4 vão ser muito próximos de rentabilidade. Então a diferença que a gente fica para analisar é a taxa de administração e o patrimônio líquido. Poderia olhar também a aderência desses ETFs aos índices, mas todos eles são bem aderentes até. Varia um pouquinho, né? Mas eles são bem próximos, então eu não vou olhar a aderência deles ao índice. E aqui está a tabela da taxa de administração de cada um e o patrimônio líquido. Se você é uma pessoa que tem muito dinheiro, igual no vídeo anterior eu falei, você tem que ficar com os maiores patrimônios líquidos. O meu ranking não vai servir para você, porque eu vou fazer um ranking focado em mim, focado no investidor comum. Então, se você tem muito dinheiro, patrimônios líquidos maiores é o melhor para você, e mesmo que a taxa seja mais cara. Nesse caso são o B5P211 e o PAC11, que tem os 2 maiores patrimônios líquidos, tem as taxas mais caras. O NTNS tem um patrimônio líquido mediano, mas também é uma taxa bem cara. A revolução que veio aqui desse tipo de ETF é o GPAC11, que veio com 0,10% de taxa, uma taxa muito baixa, e o patrimônio dele ainda é baixo, é 98, é o menor, não é baixo, é o menor dentro deles, mas ele foi lançado há menos de um mês e está crescendo rápido. Então eu acredito que ele vai conseguir chegar ao bilhão aí próximo de um ano. É um ETF que tem muito promissor, a menor taxa, muita gente vai mudar para ele. E o meu ranking ficou assim: o GPCA11 ficou em primeiro lugar, o PAC11 ficou em segundo, o B5P211 ficou em terceiro e o NTNS ficou em quarto. E o GPCA11 é com a taxa mais barata e não dá para ignorar, é uma taxa que é a metade praticamente dos outros. Então vale muito a pena. Ele, na minha opinião, é o que mais está valendo a pena hoje. É o meu ranking, é a minha opinião. Quero saber de você se você concorda também. Mas o meu ranking é esse. O PAC11 e o B5P211, eles praticamente poderiam estar empatados, mas eu coloquei aí, eu não gosto de deixar ninguém empatado, eu coloquei 1, 2, 3 e 4 e deixei eles dois aí em segundo e terceiro. E o NTNS, por ele ser caro e um patrimônio líquido mediano, ele ficou em último lugar. E obviamente, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é o meu ranking. Eu quero até saber a sua opinião, se comenta pra mim se você concorda comigo ou não. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo, meus amigos. Até lá!